Olá, estamos de volta com um ponto contraponto. Respeito a sua opinião, respeite a minha oposição. E hoje a gente está trazendo aí mais um programa da série Eleições Municipais 2024, um assunto de extremo interesse de todo brasileiro, de toda brasileira, principalmente os que votam, que podem votar, que devem votar para poder fazer efetiva a festa da democracia. E hoje a gente que só recebe aqui autoridades dos assuntos que tratamos para trazer informação eficaz, informação pertinente, sensata, ainda que possa haver divergência entre pontos e contrapontos, nós sempre buscamos trazer esclarecimentos para a população através de uma conversa saudável, bate-papo descontraído, que seja do alcance de todos. E para isso, hoje nós convidamos o nosso querido amigo Marcos Lourenço Capanema, que é juiz membro substituto da Corte do Tribunal Regional Eleitoral em Minas Gerais, defensor público do Estado de Minas Gerais, com atuação na Defensoria da Defesa das Crianças e dos Adolescentes de Contagem, aqui em Minas, é professor de Direito Eleitoral da Universidade FUMEC, em Belo Horizonte. Professor Marcos Lourenço Capanema, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, professor Rafig. É sempre uma alegria poder conversar com Vossa Excelência e tratarmos de todos esses assuntos que tantas vezes informalmente debatemos e construímos o conhecimento dentro da universidade. É sempre um prazer tratar e poder fazer uma das funções da Justiça Eleitoral, que é a instituição que hoje transitoriamente pertenço, e também da Defensoria Pública, que é a educação em direitos. Parabéns por essa iniciativa e é uma honra para o Tribunal de Justiça de Minas, para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e para a Defensoria também participar desse programa. Eu fico feliz e honrado aí com a sua participação de verdade, porque, como Vossa Excelência também me lembrou, as nossas conversas em corredores do meio acadêmico, do meio científico, elas sempre têm um peso de responsabilidade com a informação, não só com os nossos alunos ali diretamente, dentro de sala de aula, um ambiente super agradável, mas quando nós levamos essa conversa para os corredores das nossas casas, para os bares, para os lugares. Eu estive no Mercado Central semana passada, fazendo a chamada aqui para os colegas, dizendo, olha, estamos aqui no Mercado Central, tomando uma cervejinha e conversando política, que é um lugar ultra agradável para a gente conversar política. Afinal de contas, nós estamos vivendo dias difíceis em que o debate, o diálogo, parece tornar-se uma coisa impossível, porque as pessoas tendem a não respeitar opiniões contrárias, mas nós fazemos isso com um jeitinho de professores, com um jeitinho de advogados. Vossa Excelência, como defensor, também tem o nosso prestígio aí, a Defensoria Pública é uma instituição para lá de necessária na nossa sociedade para poder fazer intermediação, né, principalmente não só das pessoas mais necessitadas, mas juridicamente desprovidas num determinado momento da vida, em que precisam enfrentar, às vezes, o próprio Estado, né, com seu poder, e as pessoas valem-se, então, da nossa informação. Então, fico à vontade para poder tratá-lo aí nessa condição de amigo, porque, apesar de ocupar cargos tão importantes, Vossa Excelência sempre trouxe para a gente essa abertura, tem grandes qualidades, como ser americano, como eu sou, também de ter nascido no dia 30 de setembro, que também é o meu dia de nascimento, então nós estamos aqui bastante confortáveis. Vamos lá, então, para o nosso bate-papo. Olha, o senhor começou falando aí da questão do TRE, do Tribunal Eleitoral, da função do juiz eleitoral. Eu queria que o senhor começasse esse papo justamente dizendo a importância das pessoas entenderem que existe uma justiça eleitoral permanentemente instituída, a despeito de nós só termos eleições a cada 2 anos, já que nós temos aí essa alternância entre as eleições municipais e aquelas estaduais, distritais e federal, que acontecem a cada 4 anos, mas de 2 em 2 nós temos eleições. E eu queria que o senhor falasse sobre isso um pouco, o papel do juiz eleitoral, aquele juízo local. Hoje eu convivo em Conceição do Pará, que é uma cidade do interior próxima a Belo Horizonte, 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros, mas que não tem comarca. A comarca é Pitangui, né, que é uma tricentenária cidade do Ciclo do Ouro, que tem lá a sua comarca. O juiz de Pitangui torna-se juiz eleitoral durante o período de eleições ou durante um certo período para conduzir esse processo. Como é que isso aí funciona? Fala para a gente. Pois é, professor Rafig. É importante que a população, que os eleitores, muitas vezes, eles sejam esclarecidos o que é essa estrutura que é a justiça eleitoral. O Brasil,
né, há cerca de 90 anos, quando criou a Justiça Eleitoral, ele adotou um sistema que a gente fala de controle jurisdicional da investidura dos cargos, ou seja, não é um controle político. Quem que realiza, quem fiscaliza as eleições é um órgão do Poder Judiciário que é dotado de membros que, no exercício da função, são inamovíveis e gozam também das outras prerrogativas inerentes aos magistrados. Ao adotar esse sistema jurisdicional, e para que nós possamos ter esse tempero democrático, na Justiça Eleitoral, nós também temos uma espécie de sazonalidade do cargo. Então, o juiz eleitoral dos tribunais, principalmente, porque entre os juízes de primeira instância tem algumas pequenas exceções, mas dos tribunais, eles podem ficar apenas pelo período de 2 anos mais 2 anos, ou seja, 4 anos, que é o período igual a uma legislatura. É uma lógica que impede que aquela pessoa que controla a eleição, ela tenha um período de exercício daquele poder de controle superior ao período daquele que é controlado, do deputado, né, do prefeito, do governador e etc. Eu, por exemplo, né, dentro dessa composição, eu sou um advogado, defensor público, que ocupa uma das 2 vagas da composição do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, o órgão de segunda instância da Justiça Eleitoral. Eu fico por 2 anos, posso ser reconduzido por mais 2 anos. Já estou em meu 2º biênio e depois não posso ser reconduzido mais na vaga de juiz substituto que ocupo. E perfeito. Como que a Justiça Eleitoral se organiza? Na primeira instância, que é responsável pela organização das eleições municipais, nós temos o juiz eleitoral, que é um juiz de direito da Justiça Estadual, como o professor Rachid colocou. Lá em Pitangui, salvo engano, nós temos 2 varas, né, 2 varas mistas. Um desses juízes, ele exerce a função eleitoral, ou seja, ele é o juiz da zona eleitoral, e dentro da zona eleitoral, ele vai exercer a sua competência na organização das eleições, com a competência administrativa muito pujante dentro da Justiça Eleitoral brasileira, e também, por incrível que pareça, de uma forma menor do que a administrativa, é a questão jurisdicional, que é a solução dos conflitos existentes dentro da organização das eleições, dentro da organização do que a gente chama do sufrágio popular. Ou seja, o juiz da zona eleitoral é quem já há algum tempo deferiu quem vai ser eleitor, quem não vai ser eleitor, quem vai ser eleitor naquela zona eleitoral ou não vai ser eleitor naquela zona eleitoral. Ele que agora, a partir do dia 15, com o fim dos pedidos de candidatura, ele que está agora analisando os pedidos de registro de candidatura, ou seja, que está deferindo quem que pode ser candidato, quem não pode ser candidato, e o juiz eleitoral é que também vai solucionar todas aquelas questões. Como assim todas aquelas questões? Se aquela propaganda eleitoral é lícita ou ilícita, se aquela pesquisa eleitoral preenche os requisitos da lei ou não preenche, se aquela... se está ocorrendo ou não um abuso de poder econômico, político, ou uso indevido dos meios de comunicação social, se está havendo compra de voto ou não está havendo compra de voto, e, como já ressaltei, nesse momento, quem pode e quem não pode ser candidato, ou seja, quem preenche as condições de elegibilidade previstas na lei e quem não incorre em nenhum impedimento, ou seja, em nenhuma inelegibilidade na forma também prevista na lei. É uma função muito nobre, professor Rachid, e que os juízes eleitorais de todo o Brasil estão agora focados para que tenhamos tranquilidade nas eleições. Sem dúvida. Olha, o senhor falou em várias questões, é óbvio, são muitos pontos, a gente tem aqui a objetividade de tratar o programa, é muito rápido, a gente sempre fala, mas a ideia principal é, nesse momento, e até falando da autoridade do juiz,
daqueles que poderão ou não poderão, a gente sabe que nas nossas conversas, aí já falamos que daria aí um livro inteiro, poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre proibições ou vedações e permissões quanto às eleições, tanto da parte de candidatos quanto da parte de eleitores. Só podia dar um breve resumo para a gente o que podem e o que não podem fazer os candidatos, o que podem e o que não podem fazer os eleitores, assim, do mais daquilo que ocorre mais de problemas. A gente sabe que a boca de urna ficou institucionalizada como sendo a prática da captação de votos ali indevida, porque acaba fazendo interferência na vontade do eleitor, né? De qualquer maneira. Seja, como dizem no interior, arrastando o eleitor, né? Botando ônibus, caminhões, carros, pau de araras para buscar o eleitor lá no meio da roça, seja dando brindes, oferecendo vantagens, a compra de voto que o senhor falou, seja prometendo aí vantagens políticas, cargos, etc. Mas no dia a dia ali que a gente vê, né, na boca de urna mesmo, ou no uso de camisetas, no uso de bandeiras, faixas, cartazes, o que é vedado e que tem mais recorrência nas eleições, principalmente nessas municipais? Pois é, professor Rachid, a justiça eleitoral, né, tal qual a nossa profissão também de professores, a nossa profissão de advogados, ela sempre passa por uma revolução, porque a revolução tecnológica, né, que ocorre hoje no mundo, muitas vezes a prevalência do virtual sobre o real, ela tem nos trazido muitos desafios. E o papel da justiça eleitoral é garantir que os protagonistas sejam os candidatos, os partidos políticos e os eleitores, e não o juiz eleitoral, o promotor eleitoral, os advogados eleitoralistas. Então, o que pode e o que não pode? A gente costuma falar assim que são infinitas situações e os candidatos eles têm também uma criatividade que muitas vezes nos desafia na interpretação de novas propostas de propaganda eleitoral que são colocadas. Então, é importante que as pessoas saibam que a partir de hoje não, perdão, a partir do dia 16, ou seja, após o pedido de registro dos candidatos, já é possível fazer a propaganda eleitoral. É aquela propaganda que ocorre nas ruas, na internet. Os candidatos eles podem, na forma prevista nas resoluções do TSE, com a comunicação, com a devida prestação de contas, impulsionar os seus conteúdos político-eleitorais pelas ferramentas das plataformas de internet, pode contratar o serviço de priorização paga do resultado das buscas, também na forma prevista na legislação, com a devida prestação de contas. Então, claro, é importante que o candidato ele esteja atento a tudo o que exige as resoluções do TSE, porque não é apenas um capricho da justiça eleitoral, mas a obediência a essas prescrições é que permite que a justiça eleitoral, com os instrumentos que possui e que foram democraticamente escolhidos, possa realizar a fiscalização e, assim, coibir práticas que possam alterar a legitimidade e a normalidade das eleições. Sim. Então, é possível, por exemplo, né, hoje uma das grandes preocupações que temos, professor Rachid, é sobre a utilização da inteligência artificial. Sim. E é possível usar a inteligência artificial? Né? É sim possível usar a inteligência artificial. Eu, por exemplo, costumo dizer que todos nós já utilizamos inteligência artificial, ou às vezes já utilizaram conosco a nossa revelia. Quando a gente publica uma foto nessas plataformas de rede social, e eles colocam aquele filtro da foto, né, que deixa a pele da gente sem marcas, consegue aparar o desgrenhado do cabelo, um defeito da sua roupa e etc., isso é um uso de inteligência artificial. Isso é possível? É possível. Né? Agora, nós não podemos querer alterar a realidade com o uso da inteligência artificial, ou de montagens, ou de edições maliciosas.
E se houver alguma utilização da inteligência artificial, é importante, na forma das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que o candidato ele rotule aquela propaganda de forma expressa, dizendo que foi feita com o uso da inteligência artificial. Por quê? Porque, às vezes, é um artifício para chamar a atenção do eleitor, mas tem que ficar claro que é a utilização da inteligência artificial. Então, hoje, ainda é possível usar alto-falantes, né, desde que respeitar aquela distância de sede de tribunais, de escola, igreja, teatro e etc. É possível a realização de comícios com aparelhagem de som, inclusive, até o dia 3 de outubro, né, de 8 à meia-noite, com exceção do comício de encerramento de campanha, que pode ser prorrogado por mais 2 horas além desse horário. Então, quer dizer, aquela reunião dos eleitores, a apresentação das plataformas pode ser feita, claro, com a vedação que nós já temos aí há praticamente 15 anos, a showmícios, né? A apresentações de espetáculos, que é uma coibição que a lei veio, né? Não é a Justiça Eleitoral que proibiu, quem proibiu foi a lei, foi o Congresso Nacional, Verdade. e veio para dar igualdade nas campanhas, porque chegou um momento que começou uma disputa de artista, né? Se um contratava o Chitãozinho Chororó, o outro tinha que contratar o Zezé de Camargo e o Luciano, né? Então, hoje, se alguém contrata, nem sei os que estão fazendo mais sucesso, a Anitta, né? O outro tem que contratar o Zé Neto e Cristiano. Então, isso não tem razão de ser dentro dos debates. Distribuir material gráfico, panfletos e etc. Tudo isso é possível. E o que não pode, professor Rachid? Por exemplo, realizar propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão. Disparo em massa de mensagens. Né? O que é o disparo em massa? Eu contratar um robô para mandar mensagem por WhatsApp, por SMS. Para pessoas indiscriminadas, né? Mandando para todo mundo. Indiscriminadas. Veicular propaganda eleitoral em outdoor, isso não pode. Utilização maliciosa da inteligência artificial. Isso é algo que a ministra presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, está muito atenta, montou toda uma estrutura dentro da Justiça Eleitoral, que é um dos grandes desafios. Eu mesmo entrei na internet para tentar conhecer esses mecanismos, e hoje eu vi como muitas vezes é fácil fazer uma montagem, né? A pessoa às vezes pode pegar a nossa imagem dentro desse próprio programa e transformar isso numa propaganda eleitoral de uma forma maliciosa. Verdade. A fake news, né? Inclusive atribuindo falas e textos fora de contexto a determinado candidato opositor, né? E a gente vê que isso aí acontece já de um tempo, mas agora está bem regulamentado, inclusive com legislação recente aí de 2021, 2022, que vem tentando segurar essa onda de fake news, né? É interessante, professor Rachid, que é aquela coisa, hoje a preocupação está na deepfake, né? Que é essa, podemos dizer, essa alteração da verdade com a utilização destas ferramentas da inteligência artificial. E o que nós temos? As fake news, né, que são colocadas, elas já existiam há muito tempo, elas ganharam uma relevância realmente com as redes sociais, mas a própria lei eleitoral, ela já coibia. A propaganda eleitoral, ela tem que ter interesse público, ela tem que se basear na verdade, né? E ainda pode ser até crime essa divulgação, já não pode ser não, já era, né? No artigo 323 do Código Eleitoral, nós temos o seguinte crime: divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Então, tudo isso já existia.
né? Inclusive com punição criminal, aliado também à punição por calúnia, difamação e injúria. E é interessante, professor Rachid, que, claro, eu pessoalmente tenho uma posição assim, mais liberal em relação à propaganda eleitoral. Eu acho que quem tem que tomar conta disso são os candidatos, partidos, coligações. A justiça eleitoral ela tem que agir por exceção, mas é muito importante que uma coisa é uma crítica ácida, uma crítica severa a determinada questão. Então, vamos imaginar que um município aí tem um contrato e tem um candidato à reeleição, e o adversário vai dizer que aquele contrato é um contrato ruim, é um contrato que não deveria ter sido feito, né? Outra coisa é um sensacionalismo, podemos dizer assim, que a Justiça Eleitoral também coíbe, gratuito, inquinando aquela situação de outro crime, uma calúnia, né? Aquilo foi um ato de corrupção e etc. Então, o mero debate sobre aquela ação política, ele é permitido, mesmo com críticas severas. Agora é a hora da campanha eleitoral, é pedir para votar e pedir para não votar. Lógico. Gratuitamente querer abaixar o nível da eleição com acusações infundadas de crimes, de condutas equivocadas, isso não pode ser permitido, né? Nós temos que manter o nível. E por que, professor Rachid? Porque nós temos que lembrar que a campanha eleitoral, ela em grande parte é feita com recursos públicos, do fundo eleitoral aos partidos políticos e às candidaturas, bem como de renúncia de receita no rádio e na televisão, que ela é gratuita para o partido político, para o candidato no rádio e na televisão, mas a União deixa de arrecadar impostos quando é veiculado, é cedido aquele horário à Justiça Eleitoral. Então, o que nós temos? Temos que manter, porque o dinheiro público ele não pode ser utilizado para espalhar mentiras. Então, a Justiça Eleitoral está muito atenta a isso. Outra questão interessante, professor Rachid, em relação aos crimes eleitorais, e que é uma campanha que tanto a Justiça Eleitoral, de forma específica, quanto o Poder Judiciário brasileiro, no geral, está engajado, por orientação, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça, são os julgamentos com perspectiva de gênero. E na Justiça Eleitoral nós temos duas questões importantes. Primeiro, o respeito às cotas de gênero. O respeito às cotas de gênero nas chapas dos partidos políticos nas eleições proporcionais. Sim. E segundo, a coibição à violência política. O que é a violência política? É um crime, de certa forma, novo, foi instituído em 2021 pela Lei 14.192, que incluiu no Código Eleitoral o artigo 326B. Ele diz nestas letras: assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar, por qualquer meio, candidatar a cargo eletivo ou detentor de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Isso hoje é um crime. Perfeito. E o que chama a atenção disso? É porque o local das mulheres, daquelas categorias da nossa sociedade, ainda, infelizmente, subrepresentadas dentro dos parlamentos, dentro do executivo, não pode sofrer mais esse impedimento. Perfeito. Então, aquela campanha que visa diminuir uma candidatura feminina, dizendo que o local de mulher não é na política, que o local de um indígena não é na política, por exemplo, isso hoje é um crime expresso na legislação eleitoral. E os partidos políticos e coligações, né, segundo a orientação do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiça, devem ter especial atenção ao julgar as candidaturas fictícias. O que são as candidaturas fictícias? São aquelas mulheres que são colocadas apenas para completar as chapas dos partidos políticos e têm votação nula ou ínfima,
não tem um apoio do partido político para a realização da sua campanha com a destinação efetiva de verbas, e muitas vezes, como se extrai de prova dos autos, são flagradas até mesmo fazendo campanha para um adversário. E então, muitas vezes dividindo o seu salário com o partido ou com o chefe do partido, não é isso? Achadinha, né? Dizem aí, não, eu digo assim, durante a campanha eleitoral, desviando os recursos que a ela foram proporcionados para, na verdade, promover a candidatura de um homem ou de quem quer que seja. Sim. Então, tudo isso, a Justiça Eleitoral está especialmente atenta, já deu o recado nas 2 últimas eleições. Sim. Nós temos, então, nos últimos casos de ex-vereador, presidente de Câmara preso, né? Exatamente porque colocava as mulheres lá como fantoches, até eleitas, uma vez eleitas, inclusive devolvendo seus salários ou dividindo seus salários numa forma de fazer uma representação fake, né? Essa é uma questão que, assim, a questão da rachadinha de salário sai um pouco da competência da Justiça Eleitoral, mas isso quando há essa comprovação, muitas vezes é um elemento do grande acordo que leva à prática desses ilícitos que, infelizmente, acontecem e que, nestas eleições, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral estão com especial atenção na prevenção e também na repressão, se ocorrerem e não apurados antes da realização das eleições. Professor, doutor Marcos Lourenço Capanema, nós queremos te agradecer muito, mas eu queria que o senhor deixasse sua mensagem final aqui com relação onde as pessoas podem denunciar essas práticas ou tentativa de práticas de crimes eleitorais durante a campanha. Ouvi uma coisa errada, eu posso filmar, posso mandar para onde, porque eu vejo que a pessoa está ali pagando cerveja para um, dando material de construção para o outro, prometendo que o trator vai lá na sua casa para poder fazer o conserto, coisas do tipo. Isso pode ser levado a conhecimento de quem e se pode ser feito de forma anônima, quando as pessoas às vezes têm medo de denunciar um candidato que tem lá uma fama de ser bravo, de ser arrogante, etc. Nós sabemos, professor Rachid, que dentro de pequenos municípios, por exemplo, como talvez Conceição do Pará, como a minha querida Maravilhas, né? Maravilhas. Nós temos, as pessoas querem fazer as coisas anônimas, porque todas são próximas de alguma forma, né? Tem uma relação que extrapola aquele mero debate da disputa política. A Justiça Eleitoral ela tem um aplicativo para celular, que é o aplicativo Pardal, que está disponível na plataforma Android e iOS, que é das formas de envio de denúncias para a Justiça Eleitoral. Dentro da sua zona eleitoral, né, é possível procurar a Justiça Eleitoral também, ou o promotor eleitoral, para fazer as denúncias cabíveis. A Ordem dos Advogados do Brasil também realizou convênio com a Justiça Eleitoral, ela tem o seu aplicativo de observatório da Justiça Eleitoral, ligado à ouvidoria eleitoral da OAB, uma criação aí que já deve estar completando uns 15 anos, foi criado enquanto era ouvidor eleitoral, o depois presidente da OAB, o doutor Luiz Cláudio Silva Chaves. Ela tem todos esses mecanismos para fazer as denúncias. É só entrar lá no www.tse.jus.br, você vai conseguir o link lá para baixar o aplicativo Pardal no Android ou no iOS, ou os contatos para que busque a sede da sua zona eleitoral ou do Ministério Público Eleitoral da sua localidade para fazer as denúncias que, porventura, considerem procedentes. Mas muito cuidado, porque também é crime eleitoral específico dar início a esses procedimentos de uma forma temerária ou de manifesta má-fé. É uma denunciação caluniosa que tem um tipo lá no penal, tem também no eleitoral, né, professor? Tem. Então, assim, de bom coração, de boa fé, não precisa ter medo de ir lá fazer a denúncia, porque a Justiça Eleitoral vai apurar se aquilo é procedente ou não. Mas
as denúncias temerárias de manifesta má-fé também elas são consideradas um crime eleitoral. Combatidas, portanto. Pessoal, eu queria agradecer muito a sua presença, o Ponto Contraponto está sempre de portas abertas a recebê-lo. É uma grata satisfação saber que o senhor está atuando ainda nesse período das eleições municipais, que tenho certeza que os casos que as suas mãos chegarem serão julgados não só com isenção, mas com a competência reconhecida de Vossa Excelência. E fico aqui no aguardo de novidades aí para depois de outubro, para a gente poder voltar a fazer uma avaliação das eleições de 2024. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, muito obrigado pelo convite, podem contar conosco. Obrigado, abraço, tchau.